Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Os Pensadores Espíritas, que é transmitido pelo canal Amigos de Nosso Lar, toda quarta-feira, às 8 da noite. Transmissão essa que é feita pelo YouTube. E, aliás, você pode, no canal Amigos de Nosso Lar, mas também no canal Orientação Espírita, acessar todos os nossos programas que ficam arquivados na playlist. Aí basta, então, você entrar no YouTube a qualquer dia, qualquer hora, acessar o canal Amigos de Nosso Lar ou o canal Orientação Espírita, e lá nas playlists você vai ter acesso à playlist do programa Os Pensadores Espíritas e poderá, então, assistir todas as edições deste programa. E nós temos por finalidade trazer aqueles que estudaram o Espiritismo, se aprofundaram no mesmo, vislumbraram também a sua prática e as suas consequências para a humanidade e nos legaram, então, obras literárias muito importantes. Então, nós os trazemos aqui para que possamos ter um conhecimento mais amplo desses pensadores, pensadoras, autores e autoras espíritas. Hoje, nosso programa vai fazer uma homenagem, e uma justa homenagem, a duas educadoras espíritas, que já nos legaram várias obras, mas que são nossas contemporâneas, estão encarnadas ainda se encontram conosco aqui na Terra, ainda estão atuantes no movimento espírita brasileiro. E você pode participar aqui do programa, porque estamos ao vivo, basta você enviar a sua mensagem. Teremos o maior prazer, a maior alegria em recepcionar. Vamos, então, colocar na tela a nossa apresentação de slides para conhecermos essas duas educadoras espíritas, que são duas pensadoras espíritas e que fazem parte do programa de hoje. Nós estamos nos referindo a Nádia do Couto Vale e Heloísa Pires, que tenho o prazer de conhecer a ambas pessoalmente. E hoje nós vamos mergulhar um pouco na vida, na obra e, claro, também no pensamento dessas duas pensadoras, e de cada uma vamos destacar um livro. E hoje são duas obras voltadas para a educação à luz da doutrina espírita. A Nádia do Couto Vale é do Rio de Janeiro, Heloísa Pires é de São Paulo. Vamos, então, conhecer a pensadora e educadora Nádia do Couto Vale. Então, ela é da cidade do Rio de Janeiro e ela é doutora em filosofia, mestre em educação. E ela foi professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde coordenou o curso de pedagogia e também foi diretora do Colégio de Aplicação da UFRJ. Estou aqui usando o termo foi, porque ela já está aposentada, já não exerce profissionalmente a sua função de educadora. Como espírita, Nádia do Couto Vale colabora no Grupo Espírita André Luiz, que fica no bairro do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro. Também colabora no Instituto de Cultura Espírita do Brasil e na Rádio Rio de Janeiro, onde ela tem um programa, o programa Novos Rumos, e participa também do programa Debate na Rio. Nádia já escreveu vários livros voltados tanto para a educação quanto para a filosofia espíritas. E tive o prazer de trabalhar com a Nádia do Couto Vale durante alguns anos na Rádio Rio de Janeiro, fazendo parte também do programa Debate na Rio, com o nosso saudoso Gerson Simões Monteiro. Então, essa é a nossa Nádia do Couto Vale, que também faz palestras, mas não tanto. A Nádia do Couto Vale é mais voltada a esse trabalho que ela realiza
no Rio de Janeiro e também nesse campo literário. Então, a Nádia do Couto Vale não é tão conhecida nacionalmente, mas realmente tem uma visão profunda sobre o espiritismo e a educação à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita. Por isso, nós a estamos trazendo, porque ela é autora de vários livros. Estamos aqui para que você possa conhecer Pelos Caminhos da Educação, Desafios da Atualidade, Reflexões à Luz do Espiritismo, Pelos Caminhos da Educação no Mundo da Criança, Pelos Caminhos da Educação, Bullying, Cyberbullying e Dependências e A Sese do Espírito. Essas são as obras publicadas de Nádia do Couto Vale. E há uma série, né? Você está vendo aí no nosso slide, que é a série Pelos Caminhos da Educação, com 3 livros: Desafios da Atualidade, No Mundo da Criança e Bullying, Cyberbullying e Dependências. E nós resolvemos, então, para o programa de hoje, destacando a Nádia do Couto Vale, trazer, então, um de seus livros dessa série, que é voltada exclusivamente à educação. Então, vamos colocar aqui a capa do livro, ele aqui, Pelos Caminhos da Educação, o volume com o título No Mundo da Criança, que é uma publicação do Educandário Lar de Frei Luís, que é uma editora da cidade do Rio de Janeiro. Aliás, o Lar de Frei Luís é conhecido nacionalmente pelo belo trabalho que realiza utilizando as terapias espíritas no cuidado da saúde, não apenas orgânica, mas emocional e espiritual das pessoas. Então, a obra foi lançada pelo Lar de Frei Luís. Muito bem. Aliás, antes de passarmos aqui, eu vou tirar um pouquinho aqui o slide, porque eu quero mostrar aqui o livro propriamente dito, né? Ele aqui, ó, Pelos Caminhos da Educação. Está aqui o livro, tá? Para que você possa, então, conhecer efetivamente ele aqui em mãos. Voltando, então, aqui para a nossa apresentação de slides. Vamos, então, agora conhecer esse livro, do que ele trata, qual é o seu conteúdo, para depois, então, mergulharmos nos textos dessa obra, onde vamos conhecer o pensamento da sua autora. Bem, nós lemos na apresentação que, pelos caminhos da educação no mundo da criança, entreabre algumas janelas do mundo infantil, trazendo importante contribuição para a prática de pais e professores em seu cotidiano no lar e na escola, no dia a dia experienciado, oferecendo soluções e recomendações práticas que infundem confiança para as ações educativas de cada um em seu trabalho. E afirma a fundamental importância desse campo de reflexão sobre a ação ética e moral, não só de professores e pais, mas de todo o indivíduo em busca de autoconhecimento e autoeducação. Então, ao lermos aqui a apresentação da obra, já estamos vendo a sua importância e o quanto que ela oferece, o quanto que ela oferta, né, à luz do Espiritismo, para que pais e professores, seja na família, seja na escola, possam melhor educar as crianças, esses espíritos reencarnados. Então, trazendo subsídios muito importantes, estudos, reflexões, e também chamando a atenção que tanto professores quanto pais precisam se conhecer, precisam se educar. Nós estamos aqui recebendo a mensagem da nossa Ivonete, dando o seu boa noite. Uma boa noite a você também, Ivonete. Um grande abraço. Vamos, então, agora conhecer mais em detalhes esse livro,
olhando, então, o seu índice, seus capítulos, para sabermos, então, o que Nádia do Couto Vale, nessa obra, trata. Ela está nos trazendo exatamente o quê? Então, o livro é dividido em 12 capítulos, que são os seguintes: O Brincar, Amigos Imaginários, Imaginação e Mundo da Fantasia, O Transtorno da Evitação Infantil, Criança que apanha aprende menos, Agressividade infantil, O medo de errar, Briga de criança, Criança mimada, Furto infantil, Valor educativo da rotina e Educação para o ter. Cada capítulo tem diversos subtemas. Então, nós destacamos alguns aqui no slide. Então, dentro desses capítulos, são estudados a importância do brincar, imaginação e memória, um olhar sobre a violência doméstica, estágios de desenvolvimento, a visão psicopedagógica do erro, a mediação de conflitos, o perfil da criança mimada, os pais como modelos, como lidar com bens materiais, etc. Isso são apenas alguns dos temas, ou subtemas, que são abordados nos 12 capítulos que compõem essa obra no mundo da criança, que faz parte da série Pelos Caminhos da Educação, autoria de Nádia do Couto Vale. Bem, agora que já estamos inteirados da finalidade da obra e do seu conteúdo, vamos então conhecer o pensamento desta nossa educadora espírita, passando a palavra a ela. Elaboramos então 3 slides, cada um trazendo um texto retirado do livro, para que possamos conhecer o pensamento dela, lembrando que é uma obra espírita, mas que a nossa Nádia do Couto Vale, com a sua formação em educação, tendo sido professora, coordenadora do curso de pedagogia, diretora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela também traz subsídios muito importantes, retirados dos próprios estudos pedagógicos e educacionais. Vamos então ao primeiro texto. Ela nos diz: não há como negar. O homem inventa jogos e diverte-se como nenhum animal sabe fazer. Distingue-se profunda e essencialmente dos animais graças ao pensamento, à liberdade, à linguagem, ao trabalho e também graças ao jogo. Qualquer atividade feita com o intuito de divertir e distrair faz parte da categoria dos jogos. A definição ampla do jogo é o desenvolvimento de atividades com vistas à distração, ao divertimento, à satisfação e à realização de si mesmo, porque se realiza dando o melhor de si. Bom, esse texto ele faz parte do capítulo em que Nádia do Couto Vale trabalha a importância do brincar no desenvolvimento do ser humano. E aqui, especificamente, ela fala do jogo e mostrando o quanto é importante utilizar jogos e brincadeiras na educação das crianças, tanto na família quanto na escola, porque através do jogo, além de brincar, além de se divertir, ela também, a criança, se realiza, faz descobertas, se desenvolve. E Nádia do Couto Vale lembra que nós somos a única espécie animal orgânica aqui na Terra que pensa, que possui liberdade, que tem linguagem bem elaborada e que trabalha e que também consegue criar e realizar jogos.
E quando nós colocamos aqui, então, a realidade espiritual, de que nós somos espíritos imortais e reencarnados, obviamente que essa visão da importância da brincadeira e do jogo se amplia, se aprofunda, e muito. E Nádia do Couto Vale vai justamente trabalhar isso na sua obra, mostrando para nós a visão pedagógica e a visão espiritual do brincar e também do jogo. Mas, continuando aqui a leitura da obra, vamos agora fazer um outro destaque, trazendo o pensamento de Nádia do Couto Vale. Então, ela nos diz: a doutrina espírita admite a presença de espíritos desencarnados junto a todos nós, configurando o que o apóstolo Pedro referiu como a multidão de testemunhas, de que estamos todos sempre cercados, incluindo-se as crianças. Elas brincam espontaneamente com esses seres desencarnados, porque não têm qualquer temor dessas presenças espirituais. E também porque, em tenra idade, o espírito está, até pelo menos os 8 anos de idade, mais ligado ainda ao plano espiritual, de onde transitou para o plano físico poucos anos antes. Este texto faz parte do capítulo sobre os amigos imaginários. Nós sabemos que a criança, espontaneamente, naturalmente, ela é bastante sonhadora, fantasiadora, imaginativa, mas nem tudo sai da imaginação da criança. Quantas e quantas vezes nós percebemos que ela não está criando, através da mente dela, a fantasia, né, de um amigo ou uma amiga. Não, que ela está tendo diálogos bem racionais, diretos. É possível que seja um espírito que esteja ali com ela? Sim, é possível. A doutrina espírita corrobora isso, mesmo porque a criança é um espírito reencarnado. Os espíritos não aparecem e não trabalham apenas com os adultos, mas também com as crianças. E normalmente as crianças não temem os espíritos, porque tem um olhar muito natural sobre a presença deles. E porque, estamos lembrando, Nádia do Couto Vale, que até ali, pelos 8 anos de idade, o espírito não consolidou totalmente os seus laços reencarnatórios. E, portanto, ele vive no maior ou no menor grau, numa maior ou menor intensidade, também a realidade espiritual, a qual ele pertencia há pouco tempo. Depois dos 8 anos, aí realmente a reencarnação começa a se consolidar e, na maioria dos casos, ele começa a perder esse contato com o mundo espiritual dessa forma natural, espontânea. Então, sim, existem os amigos invisíveis. Nesse caso, eles não são imaginários, porque eles são reais. São espíritos que estão ali participando também da vida da criança. Alguns são espíritos familiares que protegem esse espírito nesta sua encarnação, outros não, são espíritos ainda ligados aqui à Terra, mas não são maus, e simplesmente se ligam à criança para brincar com ela. Em todos os casos, devemos sempre orar, fazer o evangelho no lar, frequentar o centro espírita, levando a criança para a evangelização, onde ela também vai receber o passe. Isso vai passar de forma bastante natural. Mas temos ainda mais um slide, trazendo outro pensamento de Nádia do Couto Vale. E ela nos diz:
a educação do espírito na Terra serve-se de algumas áreas e estratégias já presentes e dominadas por vários campos do esforço humano no planeta. Dentre elas, a da inteligência emocional, coadjuvante importante no desenvolvimento e educação das dimensões morais, espirituais e emocionais da inteligência infanto-juvenil. Ao renascerem, espíritos podem trazer características e tendências próprias ou exteriorizadas por crianças mimadas, que podem ser potencializadas pelas ações dos pais e de adultos em torno das crianças. Nádia do Couto Vale está nos lembrando que no processo da educação do espírito, que também é conhecido como um processo da evangelização espírita, os educadores espíritas não podem deixar de lado os estudos pedagógicos. E ela dá o exemplo, lembrando a inteligência emocional, trazida entre as décadas de 1980 e 1990, pelo psicólogo norte-americano Daniel Goleman, entre outros. Porque eles trazem contribuições muito importantes sobre como se dá o desenvolvimento nosso aqui na Terra. E aí nós ampliamos isso com a visão do Espiritismo, como nos mostra a Nádia do Couto Vale, nas dimensões morais, espirituais e emocionais. E o Espiritismo lembra que o espírito reencarnado traz consigo características e tendências próprias que ele desenvolveu em outras encarnações e que também desenvolveu no mundo espiritual antes desta encarnação. E que os educadores, os adultos responsáveis por ele, podem potencializar. Por isso temos que tomar cuidado, porque às vezes podemos estar potencializando uma má tendência, uma característica de caráter não tão boa. Então, temos que tomar muito cuidado com o que estamos fazendo com as nossas crianças no campo da educação e, principalmente, nos exemplos que estamos dando a essas crianças, esses espíritos que precisamos ligar ou religar ao Evangelho, à espiritualidade, para transformarmos para melhor a própria humanidade. Tudo isso, então, nesse livro, aliás, vou tirar aqui agora um pouco aqui a nossa apresentação. Então, tudo isso nós estamos comentando e tirando deste livro que está aqui nas minhas mãos, No Mundo da Criança, que faz parte da série Pelos Caminhos da Educação, da educadora espírita Nádia do Couto Vale. Então, conheçamos esta obra, ela é muito importante e, por que não, toda a série Pelos Caminhos da Educação. Vamos retornar aqui para os nossos slides, porque vamos agora conhecer a segunda educadora espírita, né? A segunda pensadora que aqui comparece, a nossa querida Heloísa Pires, que é lá de São Paulo. E já dando a informação a você, Heloísa Pires é filha de José Herculano Pires, esse grande companheiro do movimento espírita que marcou época e que nos deixou uma obra fantástica. Mas nós não vamos falar hoje do pai da Heloísa Pires, vamos falar dela. Então vamos conhecê-la um pouco. Heloísa Pires é licenciada em matemática, física e pedagogia e possui especialização em deficiências visuais e físicas. Filha de José Herculano Pires, é considerada elemento-chave no movimento espírita. Durante anos, ela apresentou na Rádio Boa Nova, que é mantida pela Fundação Espírita André Luiz, lá na cidade de Guarulhos, que faz parte da Grande São Paulo, o programa O Espírito e o Tempo, em homenagem ao seu pai, José Herculano Pires, que tem um livro com esse
título. E ela aproveitou o programa para estudar as obras do Herculano Pires. Apenas e tão somente 40 livros. Tá? E a Heloísa Pires fez carreira como professora do ensino fundamental e também do ensino médio. Hoje ela já está aposentada, mas continua ativa, dando entrevistas online, participando de programas espíritas pela internet e tem sido, nos últimos anos, uma grande divulgadora das obras do seu pai, o José Herculano Pires. Recentemente, trocando mensagens, ela nos disse que ela renunciou à sua própria obra, considerando que a obra do pai é muito maior do que os livros que ela mesma escreveu e que, portanto, ela estava agora dedicada exclusivamente a divulgar as obras do Herculano Pires. E, aliás, ela também faz parte da fundação, a Fundação Maria Virgínia e J. Herculano Pires, que tem um site na internet, e essa fundação, através da internet, disponibiliza um amplo acervo do nosso José Herculano Pires. Vale a pena conhecer o site na internet. Mas a Heloísa Pires é escritora e também já publicou vários livros, entre eles Educação Espírita, Maria Antonieta, O Retorno da Rainha, Preparados para a Vitória, Educar para Ser Feliz, Renovação pelo Amor, A Construção do Homem de Bem, Espiritismo, Estudo e Prática. 7 livros, portanto, de autoria de Heloísa Pires. Bem, como hoje fizemos a dobradinha entre 2 educadoras, então no primeiro bloco, Nádia do Couto Vale, e agora no segundo bloco, Heloísa Pires, pensamos que o ideal seria destacar da Heloísa Pires também um dos seus livros sobre educação. Então, hoje o programa está, por assim dizer, educacional. Então, resolvemos dessas obras escolher o livro Educar para Ser Feliz. Vamos tirar um pouquinho aqui a nossa apresentação para mostrar o livro aqui, ó. É este, que está aqui nas minhas mãos, Educar para Ser Feliz. Vamos abrir aqui o livro. Né? Está ele aqui, ó, Educar para Ser Feliz. Vou puxar essa página aqui, centralizar. A Heloísa Pires. Foi uma publicação, esta edição é da editora Camille Flammarion. Esta editora não existe mais, mas esse livro pode ser encontrado nos sebos, inclusive através da internet. Vamos voltar aqui ao slide. Vamos agora, então, saber o conteúdo do livro. E, na apresentação, nós lemos que este livro aborda o fascinante assunto da educação do homem. Traça as diretrizes do bom viver através de normas compatíveis com os padrões do comportamento humano. Os assuntos se desenvolvem harmoniosamente, de modo fácil, agradável e compreensivo. Do bebê ao garoto, do garoto ao homem feito. O livro mostra como educar amorosamente, formando cidadãos úteis à sociedade. É um livro muito importante. E a Heloísa Pires escreve realmente de uma forma bastante clara, objetiva, mas ao mesmo tempo sensível e também de uma forma amorosa. E com a sua formação em educação e filha de um educador, nós só poderíamos ter uma obra realmente muito boa. Mas ainda não conhecemos o conteúdo dela, não é mesmo? Educar para Ser Feliz. Vamos, então, ao índice. E aí nós descobrimos que esse livro possui 31 capítulos. Vamos a eles. O bebê, o pensamento egocêntrico. Por favor, não grite. Quando nos preocupamos com a educação dos filhos, o exemplo dos corvos.
o exemplo dos pinguins. Construtivismo na família. Tarefas construtivistas. A importância da disciplina e do amor. Problemas de aprendizagem. Educação dos animais e dos homens. O encontro. A necessidade de ser bom. Família consanguínea e espiritual. As crianças são o futuro. Preparação entre os chimpanzés. Cristianismo e espiritismo. A opção pelos pobres. Educando as emoções. Mas, afinal, o que somos? A formação de uma consciência crítica e transformando os educandos. Então, esses são os capítulos que compõem a obra Educar para Ser Feliz, de autoria de Heloísa Pires. Então, é um livro voltado aos educadores. Quem são os educadores? Os pais, os avós, os tios, os professores, os pedagogos, os evangelizadores espíritas e todo e qualquer adulto que lide com crianças, adolescentes e jovens. Esses espíritos reencarnados que estão ainda na fase de aprendizado, de desenvolvimento. Esta obra Educar para Ser Feliz é para os educadores. Vamos agora conhecer, então, o pensamento de Heloísa Pires. Também separamos aqui 3 textos. Vamos trazer 3 slides na sequência, extraídos esses textos dessa obra, para conhecermos o pensamento da Heloísa Pires. Vamos ao primeiro. Ela nos diz: evoluímos em equipes, em grupos. Formamos famílias pelos laços do amor, que, muitas vezes, se exprimem em necessidade, em desajuste aparente, em dor. Na verdade, em uma encarnação, várias tempestades atingem o nosso lar, provocadas pelos desajustes que surgem através dos séculos, produtos de nosso egoísmo e orgulho. Mas, às vezes, já estamos relativamente equilibrados e recebemos em nosso lar aqueles que caminharam conosco em várias experiências evolutivas. Então, vamos entender estas palavras da Heloísa Pires. Primeiro, nós estamos lembrando que formamos famílias. E é por isso que nos unimos aqui em família. E essas famílias devem ser unidas, devem se constituir através dos laços do amor. Mas, muitas vezes, ainda aqui na Terra, que é o mundo de expiações e provas, passamos, no seio da família, por várias tempestades. E, normalmente, essas tempestades, esses desajustes, eles têm por causa o nosso passado. E as encarnações passadas. Nem sempre conseguimos criar entre nós laços de amor, mas muitas vezes laços de ódio. Mas estamos aqui juntos desta feita para aprendermos a nos amar. Mas esse quadro não é 100% de todas as famílias terrenas. Muitos de nós já nos encontramos, espiritualmente falando, moralmente falando, com um equilíbrio melhor. E vamos receber aqueles que se ajustam também com esse nosso equilíbrio. E aí nós conseguimos ter uma família melhor harmonizada. Esse quadro também existe aqui na face da Terra, embora, infelizmente, ainda não seja, né, o geral. Mas estamos aqui para evoluir, crescer, para nos entender, para nos amarmos, e nada melhor do que a família para podermos fazer isso.
Vamos ver agora o segundo texto da Heloísa Pires. Ela nos diz: amar é preparar para a vida. É fazer o possível para que o educando entenda que o seu direito termina onde começa o direito do outro. Amar é exigir respeito, voz no tom certo, conversa educada, porque a mão que dá o pão exige respeito. E se essa mão não educar o indivíduo, ele será um ser desagradável, um elemento indesejado, onde quer que se expresse. Se amamos nossos filhos, vamos educá-los para o mundo. O que assegura a vida, a continuidade, a união, é exatamente o dar as mãos. Este texto da Heloísa Pires merece uma palestra, com toda a certeza. Mas claro que nós não podemos fazer isso aqui no programa, mas ela tem toda a razão. Precisamos educar nossos filhos e nossos alunos para que eles saibam respeitar o outro, para que eles saibam respeitar o direito do outro. Se não fizermos isso, nós vamos ter, então, jovens e adultos desajustados, jovens e adultos que só vão dar problema para a sociedade. Então, se efetivamente amamos os nossos filhos, temos que educá-los, corrigir as suas más tendências, propiciar que eles possam desenvolver as suas virtudes e encaminhá-los para o bem, mas o bem coletivo, que não prejudica os outros, porque aí deixa de ser o bem. Portanto, amar os filhos é prepará-los para a vida e para que eles possam ser transformadores morais do mundo a partir de si mesmos, realizando a transformação moral com eles mesmos. Dar as mãos nesse processo educativo para que possamos nos melhorar. Vamos agora ao último texto da Heloísa Pires, retirado dessa sua obra Educar para Ser Feliz. E ela está aqui nos dizendo: é grande o número de crianças e adolescentes com dificuldades para redigir, resolver problemas e conseguir exprimir-se com criatividade. Decoradores exímios passarão nos vestibulares, mas levarão uma vidinha morna, na incapacidade dos voos mais altos do pensamento. Não foram preparados para pensar, analisar, criar. O problema só será sanado com uma melhor preparação dos pais e educadores e uma reflexão sobre os objetivos desejáveis para um aprimoramento social. O Espiritismo é uma doutrina que nos faz pensar, que exige que estudemos, que conheçamos. O Espiritismo nos leva a raciocinar. E, infelizmente, a educação, hoje propiciada em grande parte nas famílias e nas escolas deste nosso Brasil, não preparam as crianças para pensar, para analisar, para criar. Nós passamos a elas muitos conteúdos, as obrigamos a aprender isso e aquilo, mas de uma forma estática, onde elas acumulam conhecimentos, memorizam informações. Podem, como nos lembra aqui a Heloísa Pires, passar no vestibular com toda tranquilidade, fazer a faculdade, se formar, ter o diploma, mas não quer dizer que sejam pessoas críticas, racionais. Por isso, muitas pessoas não conseguem abraçar o espiritismo e dizem que o espiritismo
é uma religião muito complicada. Não é uma religião muito complicada. Aliás, o Espiritismo não é religião. O Espiritismo, na verdade, é uma filosofia, é uma doutrina que também tem seus aspectos religiosos, as consequências morais a partir da sua filosofia. Mas não é complicado. A questão está em que, culturalmente, não somos formados, não somos preparados para pensar, analisar e criar. Então, referendando aqui as palavras da Heloísa Pires, precisamos, sim, melhor preparar os pais e os professores e realizar amplas reflexões sobre os objetivos da educação para realizar o aprimoramento da humanidade. E aí o Espiritismo tem uma vasta contribuição nesse campo. Então, esse é o pensamento, então, da nossa Heloísa Pires, no seu livro Educar para Ser Feliz. Hoje, os pensadores espíritas trouxe Nádia do Couto Vale e Heloísa Pires. Para as duas, nós estamos aqui enviando o nosso abraço fraterno e o nosso muito obrigado pelos seus estudos e também pelas suas obras, que muito nos enriquecem. Retirando aqui a nossa apresentação, vamos pegar os livros, então, aqui em mãos. Então, hoje, nós trouxemos No Mundo da Criança, pelos caminhos da educação, que é da Nádia do Couto Vale, e Educar para Ser Feliz, da nossa Heloísa Pires. Semana que vem, teremos aqui mais 2 pensadores espíritas. Então, você fique ligado, acompanhando o nosso programa toda quarta-feira, às 8 da noite, no YouTube, pelo canal Amigos de Nosso Lar. Se você não pode nos acompanhar ao vivo, não tem problema. Vá na playlist lá do canal Amigos de Nosso Lar ou no canal Orientação Espírita, você vai encontrar a playlist Os Pensadores Espíritas e você terá, então, acesso a qualquer dia e a qualquer hora aos vídeos dos nossos programas, todos os que já foram ao ar, homenageando os pensadores espíritas. Estamos combinados? Eu espero que sim. Vamos colocar aqui os comentários, a nossa Ivonete está mandando mais uma mensagem. Gratidão e bom descanso. Eu que agradeço a você, Ivonete, por estar aqui conosco, né, no programa, nos acompanhando. Bem, chegamos ao final de Os Pensadores Espíritas. Um grande abraço a você. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Paz em sua vida. E até semana que vem, no nosso próximo encontro.